Bom dia! Ei, tudo Oi, certo com você? Bom dia, Rafa. Tudo bem com vocês? tudo e com você? Tudo certo, graças a Deus. E aí, galerinha? Mais uma semana, né? Vamos lá. Deixa eu falar para vocês. Ó, a galera aí que não fez a atividade que eu pedi, hein? Do Magnitude, hein? Do bullying, hein? Eu Então, fiz, fica teacher. Eu fiz, professor. Eu fiz. Mandei. pregona, Tia, você filha. gostou do nosso? É, É do teacher, eu grupo mandei. da Mari, da Rafa e da Comete. Tinha um desenho da Eu vi. Mariana na capa, ficou bom. Não, ficou top, ficou show de bola, tá? Muitos me surpreenderam no trabalho, em um mais lindo que o outro. Isso aí. Continue assim, ó, a aplicação de vocês. Sinto que eu não tenho todas essas pessoas. É o Felipe que falou antes da Rafa? Então, Foi o que eu... Felipe ficou show. Felipe, eu até te respondi lá pelo Zap. Oh, Me respondeu, mas eu te respondi lá. Consegui ver. Tem alguns que, bem poucos, entendeu? Que não me enviaram. Então, fiquem ligados aí ao prazo, tá? Depois, será até amanhã, cedo. Se não me responder, mensagenzinha no privado. Então, vale uma nota considerável. Então, vamos lá. Certo? Então, fiquem ligados. Podia ser feito individual. Quem quisesse, podia fazer, né? Em grupo, dei essa possibilidade também, né? Às vezes, em grupo, essa troca aí, né? De troca de conhecimento, de ideias, né? Então, eu deixei vocês, que podia ser até em 4, em 3 pessoas ou em 4. Eu deixei. Então, eu anotei aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho todas as anotações, tudo que vocês fazem. Eu tenho uma listinha, tabela de produção que eu vou avaliando, vou anotando, né? Então, fiquem ligados aí ao prazo, que eu dei 2 semanas, né, para vocês estarem fazendo. Vamos lá, gente. É o seguinte, a gente começou esse semestre aí, eu falei questão dessas divisões de atividade e tal. Então, não deixe de fazer essas atividades que eu passo por aqui, não, que vocês sabem que depois, querendo ou não, eu tenho que estar fechando essa pontuação de vocês, beleza? Então, esse trabalho aqui que vocês fizeram agora, eu atribuí 5 pontos nele, tá? Esse trabalho que vocês fizeram. Então, as atividades, né, que às vezes vocês fazerem, uma pesquisa, tal, ou vocês montarem alguma coisa, compor alguma composição, sempre, e não deixa acumular não para ficar uma loucura, tá? Beleza? Mas o que eu ia falar para vocês? Calma aí. Então, por enquanto, né, neste momento, eu só passei esse trabalho para vocês, né? Então, vão ficar ligadinhos aí. Hoje, a gente vai estar a ver o capítulo 10, que é um pouquinho de arquitetura e urbanismo. Tem alguém aí que quer ir para essa linha, né, de questão depois de fazer uma graduação, de estudar uma faculdade assim voltada para isso? Tem alguém que pensa? Ninguém? Beleza. É uma área que é bem interessante, bem. Deixa eu abrir aqui. Calma aí. Gente. Só um minuto. tia, eu não consegui fazer em folder. Eu queria saber se você sabe como é que você faz em folder aquele trabalho, porque eu tô tentando. No Word,
ô Eu Enzo, sei não que é falei. colocando no Word, só que eu tô futucando lá e eu não sei como é que Mas faz. você coloca coluna, inserir colunas, e nas colunas você faz as imagens que você quiser. A imagem, a escrita, a folha, vai aparecer a Bom folha. dia. Bom dia. Você vai fazer a folha, Enzo, deitadinha, bonitinha, e vai inserir, né? São 2 folhinhas. Inserir 3 colunas em cada folha. E ali dentro, você vai seguir aquilo que eu coloquei como exemplo para vocês. Aí você pode inserir alguma imagem, insere algum pinho, mas só colocar inserir colunas, quer ver? Deixa eu olhar. Eu te enviei o meu e da Júlia. Show, Ficou bom? ficou top. Show de Enzo, sabe o que você faz? Você vai no Word, clica em Layout, aí tem orientação. Aí na orientação você vai clicar e tem retrato ou paisagem. Você escolhe paisagem, aí do lado tem tamanho, aí do lado do tamanho tem colunas. Aí aparece 1, 2 e 3. Aí você clica em 3. Aí você vai digitando e vai aparecendo nas colunas. E depois você manda um áudiozinho, ô Rafa, para ele muito rápido. Manda um áudiozinho para ele no privado para falando esse passo a passo aí, entre em tal lugar, entre em tal, para ver se ele consegue fazer. Mas eu tô recebendo, tá? Eu falei até dia 10, então até hoje vocês veem. Não me enviaram que são bem poucos, 3 pessoas de cada sala, tal. Depois a gente troca uma ideia no privado, tá? Quem enviou, senão vale pontinhos, né? Vale 5 pontos. Vamos lá, então. Aí no capítulo 10 de vocês, vem falar um pouquinho, né? Da arquitetura, da gente conhecer um pouquinho desse lado, né? Dessas obras arquitetônicas importantes, de vocês também falarem o que vocês sabem, o que vocês, né? Têm contato, né? Muitas coisas que eu vou falar aqui, às vezes tiveram contato com isso, enfim, vamos trocar uma ideia então. Então, aqui, esse início, eu falo que essas construções, quando a gente fala em arquitetura, essas moradias e tudo, ela vai, cada cultura, né, cada época, ela vai criar essas construções. Então, quando eu falo lá do passado, de alguns lugares e tudo, vai toda essa variação, né? Porque não é o que foi construído 100 anos atrás, vai continuar da mesma forma agora, né? Porque o tempo, o contexto eram contextos diferentes, né? Então, eu falo até um pouquinho aqui nesse primeiro slide aqui, que através disso da arquitetura, a gente começa a conhecer um pouquinho como que é aquela cidade, como é que funciona aquela cidade. Então, a gente vai ver até alguns tipos, né? E falar um pouquinho disso daí, certo? Aí eu coloco aqui para vocês 2 imagens que creio eu que vocês... Espera aí rapidinho, gente. É porque não tá compartilhando para mim. Tá compartilhando, não? Ai, meu Deus, espera aí que eu vou compartilhar, então. Desculpa, gente, calma aí. Não sei problema. Tá compartilhando. Calma aí. Agora acho que vai. Foi. Apareceu? Agora foi. Apareceu. Foi, né? Show, então. Vamos lá, então. Aqui eu tenho 12 imagens para vocês que, se não viram, né? Em arte, devem ter visto em história, na internet, em livros, enfim. Então, vê que são 2 tipos de arquiteturas em momentos diferentes da nossa história, né? Em momentos e contextos diferentes, de formas diferentes, né?
Então, a gente vê aqui o primeiro Coliseu, que eles fizeram, né, esse anfiteatro que a gente fala, né, anfiteatro, que tinha uma função, né, naquele período. Então, hoje, né, um ponto turístico bem, né, bem Eu sempre quis requisitado. visitar o Coliseu, é tão lindo, é tão poderoso, tão Eu também. tudo. O Coliseu é perfeito. Lindo, né? E a gente faz isso tudo que rolava, né, Júlia? Lá nesse período, às vezes a gente vê só essa grandiosidade nisso e tudo mais, mas Tem pra pessoas lá que, se eu não me engano, elas ficam vestidas de gladiadores para você tirar foto com elas na frente do Coliseu. Muito incrível. Nosso Coliseu é muito O lindo. Coliseu, ele é muito tecnológico para a época que ele foi construído. Tipo, Exato, tinha as até tecnologias de levantar, de abrir negócio de porta barro, dos bichos, que sei lá eles o que. enchiam É de muito incrível. água. Até a e dieta dos gladiadores, eu vi um documentário que se chama Dieta de Gladiador. E, tipo, eles não comiam carne, eles comiam produtos que eram ricos em proteínas, mas não era carne, porque a carne tinha muita gordura. E para eles ficarem, todos musculosos, bodybuilders, eles comiam, tipo, vegetais e coisas assim. É muito incrível. Acho que uma das principais coisas que faz esses monumentos se destacarem e despertarem o nosso interesse é como eles são, tipo assim, esplendorosos, se você for olhar a tecnologia da época. As pirâmides de Gizé, você fica parando para pensar, meu Deus, como eles construíram isso naquela época, sem a tecnologia que a gente tem hoje. O peso de cada pedra, você fica olhando assim, o Coliseu, como é que eles subiram tão alto, construíram uma coisa tão assim, você fica admirado como que essas coisas a foram gente fica de construídas. cara mesmo, né? De não ter tanto recurso, né, igual hoje, né, e conseguirem fazer assim de uma dimensão tão, né, grandioso, esplendoroso. Então, aí eu coloquei para vocês, né, até falando um pouquinho. Então, tudo que vocês viram, né, quando assiste aquele filme Gladiador, né, tudo aquilo fez realmente parte do que rolou aí nele. Então, tinha as lutas, tinha né, era como se fosse, hoje vai, né, assistir um filme e tal, lá o povo ia para assistir, para ver aquele sangue mesmo, para ver morte, para ver aquelas disputas, tinha até as disputas navais, que ali eles, né, tem todos uns aquedutos que a água entrava aí, tinha as batalhas, depois a água, né, sair. Então, é como vocês falaram, para a tecnologia deles, né, da época, esses recursos deles não terem tanto igual hoje, mas fazer isso aí com total perfeição. E as pirâmides, né? Como levantar isso tudo, fazer tudo isso com o período, então, né, de pegar as pessoas, os escravos, construir isso daí, então, né, tinha toda aquela função, como vocês viram do Egito. Quando a gente vê a história da arte na primeira série, no ensino médio, você vê toda essa história mais assim, mais detalhada. Então, desde lá, né, história, até chegar à contemporânea, a gente vê tudo muito detalhadinho de cada período. Então, eu trouxe essas duas aí para a gente fazer essas diferenças, ver os contextos diferentes, né? Vocês falaram os recursos diferentes e conseguirem fazer isso daí. Aqui, depois tratando no livro de vocês, falando um pouquinho da cidade e da arquitetura, né? Então, a gente vê como, falando a questão do contexto, né? A gente sabe, para uma cidade, né, ser erguida e tudo mais, alguém tá ali por trás para ser planejado. Mas, às vezes, as cidades não são igual lá, por exemplo, Brasília, né? Que foi realmente ali planejada, né? Detalhe por detalhe, que a gente vê que é uma cidade organizada, né? Nem tudo
segue esse mesmo padrão, essa mesma regra e mais. Por quê? Quando a gente começa a falar nesse desenvolvimento de cidade, vocês devem ver isso até mais detalhado na GFI e tudo mais, a cidade, tipo assim, o número de pessoas é menor, então a cidade vai crescendo, vai aumentando o número de habitantes, recursos que utilizavam, por exemplo, quando a gente fala aqui, né? A cidade não tinha ponte, se atravessava, né, com os barquinhos indo para o outro lado, mas depois fazem a ponte. Não tinha essa loucura toda de tanto carro, né? Se vocês conversarem lá com os mais velhos, né, até às vezes com os pais de vocês, né, quando eles eram crianças e tudo mais, toda essa questão, né, de locomoção, de tudo, não é essa loucura que a gente tem hoje, né? Vocês já pegaram, né? Já pegaram essa situação do jeito que ora, mas nessa loucura, tal. Mas se você conversar com os mais velhos, né, e tudo, eles vão falar isso. Então, antes não tinha a questão do trânsito, eu falei para vocês, né? Esse número grande de carro e tal. Então, todos andavam a pé, a cavalo, tal, as ruas eram estreitas. Até se a gente falar da nossa cidade, a gente não tem muito, né? Isso. Se a gente falar em rua estreita, a gente está muito ali aonde iniciou Linhares, na Rua da Conceição, né? Ali a gente vê as ruas até mais estreitinhas, né? Ali naquela parte ali. Mas se a gente for, né? Quem mora aqui, Rafa, né? E outros que moram aqui. As ruas são imensas, né? Largas pra caramba, né? Mas lá, igual eu falei para vocês, onde começa isso tudo, as ruas são bem estreitinhas e tal. Então, a gente vê um pouquinho disso daí. Eu coloquei 2 imagens para vocês aqui de cidades históricas. Vamos lá. Ouro Preto e Tiradentes e Pernambuco e Olinda. Já foi para esses lugares aí? Quais são as cidades? Olinda, Tiradentes, Minas e Olinda, Pernambuco. Uma vez eu quase fui para Pernambuco, mas Já foi para Preto, eu acho. Então, olha como é que é, como eu falei para vocês. O trânsito, né? Isso tudo como que é hoje, lá naquele período não tinha todos esses recursos, né? As pessoas eram a pé. Né? Uma cidade, Salvador tem muita casa assim, é muito bonito. Que ficaram como cidades históricas, né? Igual quando a gente fala lá em Ouro Preto, a cidade é um patrimônio histórico. Lá você não pode alterar nada da arquitetura e tudo mais. Eu fui o ano passado fui para Olinda, né? Aí, né? Fiz na verdade em Porto de Galinhas e fui conhecer, né? Os bonecos de Olinda, tudo isso, né? Mão bebe, um monte de coisa. E passavam para a gente conhecer a cidade. Então, as cidades bem estreitas, ruas, e as casas não pode mudar nada, né? Aí o guia até falou assim que uma casa lá o cara colocou porcelanato, mudando, né? A arquitetura, a estrutura, multa da prefeitura, tal, que como é uma história, um patrimônio, não pode mudar nada na sua estrutura. Então, aquela estrutura desde lá do passado, tá? Pode pintar e tudo, mas tudo indo, né? Essa tradição e tudo mais. Então, a gente vê um pouquinho, no livro de vocês começa a falar um pouquinho desses períodos, né? Desses períodos da história. Então, como eu citei lá, essa primeira imagem aí de Ouro Preto, de Tiradentes, são cidades
que quando eu falo em barroco, não sei se vocês já viram na história, mas vocês vão ver esse período artístico na história e na literatura. Ele é um período que a gente fala que Minas não é que só ocorreu em Minas. Minas foi o auge dele. Então, lá em Pernambuco, no Rio, teve a presença tal, mas em Minas, auge, né? Ouro Preto, vocês tiveram oportunidade, né? Quem gosta de história, de arte, de ver, vocês vão estar presentes, assim, é o berço do barroco. Então, o que está rolando nesse período, né? A questão do ouro, a exploração do ouro. Então, as imagens, passou até uma vez na televisão falando um pouquinho, né? Do barroco. Então, essa arquitetura, a escultura, tudo isso que eles produziam, né? Voltado para a igreja, voltado para toda essa explanação do ouro, essas cidades coloniais. A gente fala também do Aleijadinho, né? Antônio Francisco Lisboa, né? Conhecido como Aleijadinho, que ele teve uma doença que foi degenerativa, então ele produzia essas obras e tudo. Então, realmente, lá quando a gente fala Ouro Preto, quando a gente fala, né, do barroco e tudo, é uma cidade histórica que pode ter essa modificação que eu falei. Essas cidades coloniais não pode sofrer alteração e tudo, já que é um patrimônio, né? Um patrimônio histórico. Aí eu trouxe algumas imagens aí do que produzia o Aleijadinho, então, do período do barroco. Tia, essas cidades coloniais, elas não podem sofrer alterações, certo? Para meio que preservar a história? Isso, Pois é. sim. Teve uma vez que eu fui pro Rio, no Rio cidade mesmo. Lá, se eu não me engano, eu não sei te dizer se é especificamente no centro ou no Leblon, mas eu acho que é mais no Leblon. Tem casas, tipo, uns bares embaixo, mas em cima são casas de prédios dessa época colonial, que são bem antigos, mas eles não são preservados, eles são bem, tipo, abandonados, velhos. Chega até a dar medo se você for olhar, assim, bem antigo. Não tem nenhuma lei para preservar aquelas casas. Sabe por quê, Júlia? Às vezes, né, prefeitura, alguém que tem um poder sobre aquilo ali e tal, às vezes não decreta, não tem nenhuma de preservação, tal, igual ali em Santa Teresa, uma época queriam, né, modificar alguma coisa lá na rua, tal, aí entraram na justiça, não deixaram, se você for olhar ali em Santa Teresa, né, ali no centro tem muito casarão antigo, então é questão do poder mesmo de colocar leis e tudo para não preservar, deixar abandonado, como você entendeu? Igual nessas cidades aqui, né? São colônias, então realmente eles cuidam, eles zelam, não pode alterar tudo isso daí, entendeu? Igual aqui. Aqui na cidade, ali na 22 de agosto, tem aquela casa que, se vocês notarem, ela até eles pintam e tudo, mas eles não mudam a estrutura dela. Ali que é até a família Calmon, que é dona. Não sei se vocês conhecem. E na Inaê. O quê, Inaê Rosa? tá aí? Aquela ali do Calmon, perto da academia, na Rua da Conceição. Ali não sabe não de que é, Inaê? Na Rua da Pracinha ali, 22 de agosto, tem igrejinha. Do lado da igrejinha. Vindo pra cá. Sim, A de sei. esquina. Ah, tá. Sei. Mora o Davi ali, a família Calmon. Então, ali Pô, aquela casa me dava muito medo quando eu era pequena, velho. né? Tem porão, né? Que é escravos, então Pois igual. me dava muito medo. Meu marido entrou uma vez lá, tomou um susto, uma foto tipo antiga. A mulher teve que tomar um susto quando viu aquele professora, quadro tipo, enorme. eu não podia muito ter, tipo, eu não gosto muito de ter medo das coisas, então eu prefiro enfrentar isso. O porão, quando eu tô indo para os Estados Unidos, lá eu fico na casa do amigo do meu pai, aí lá tem porão.
E normalmente Sei. as coisas ficam muita coisa lá. E aí você tem que primeiro descer uma escada, aí Ah, depois você vira e tem que descer outra escada, que é muito longa. E tá tudo é. escuro. Só que aí No- depois você clica ali no botão, que assim que você passa pela porta, tem um botão do lado. Aí você clica e ah. liga um monte de luz. Nossa, Eu tenho um pouco de Mas medo é de altura, diferente, Felipe. de É que, escuro, tipo, tal, né? no Oi, Rafa. não, tipo, porão pô, se daquela você descer no casa, escuro também dá, mas. na 22 de agosto, tipo, os escravos eram torturados lá. É É, diferente, sabe? tem todo um Eu, contexto, uma É, mas. história, né? Fala, Júlia. você pode, tipo assim, eu não tenho medo do escuro. Não tenho medo do escuro, graças a Deus. Já tive, eu acho, mas Ah, não eu tenho. morro Eu de também já medo. tive. Eu vou pegar Mas alguma coisa na cozinha e saio correndo, igual um É assim franguinho. mesmo, eu. me Eu sou assim larga, mesmo. Eu gente. desligo a luz e saio correndo do meu quarto. Eu vou andando tranquilamente, graças a Deus. Mas me larga num cemitério à noite, mas não me larga numa casa, tipo, vazia de dia. Porque eu tenho medo de vivo, gente. Eu tenho medo de ter um vivo doido lá Sim, dentro e me com medo matar. de chegar Entende? alguém e invadir Olha, a medo de. Eu casa. não tenho medo de Gente, Esse morto, eu tenho medo negócio. de vivo É, mesmo. medo de Eu morto tenho também medo de não, ficar em casa sozinha eu de não noite, fico porque, com sei lá, tanto vai que medo, mas, um sabe, tipo assim, assassino, cara, estuprador, escala o negócio e me mata. Júlia falou uma coisa muito engraçada. Meu pai falava direto comigo, eu não sei hoje. Rosa, você fica com esses medos bobos seus, você tem que ter medo, assistir um filme, às vezes ficava, você tem medo dos vivos, o morto não é nada não, tal. Mas às vezes a gente fica igual aqui, eu nunca fui a Ouro Preto, né? Mas eu tenho os meninos, né, do EMI fizeram excursão, aí foram para lá. Eles falaram assim que como a cidade é uma cidade, tem toda essa estrutura lá do passado e tal, tem muito, né, como vocês falaram. Então o porão lá, às vezes você tá na casa, acho que é só a casa em si. Eles fizeram um porão com tipo bar, restaurante. Então, tipo, eles fizeram essa estrutura aí para ser restaurante e bares. Eu já ouvi dizer que ali naquela 22 de agosto, ali, aquela casa, tinha um projeto, não foram adiante, né? Construir um restaurante, fazer tal no porão, né? Mas acabaram que não realizaram nada disso, né? Mas é algo diferente, algo, né? Não sei se eu teria que ir, mas é massa, né? Um restaurante no porão, tal, enfim. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, imagens do Aleijadinho, que ele fazia imagens sacras, mesmo com esse problema todo, né? Como eu falei para vocês, degenerativo, tá? Ele amarrava os instrumentos na mão e fazia essas esculturas. Isso aí, gente, é tamanho real, certo? Então, tem uma proporção, né? Grande, e ele fazia essas imagens sacras e tudo mais. Como eu falei para vocês, passou um período da reportagem no Fantástico falando que como é uma cidade, né, histórica, muitas igrejas às vezes não tendo toda uma proteção, porque são igrejas às vezes revestidas em ouro, tinha muita questão, né, do vandalismo, de roubo, até de imagens do Aleijadinho, já que é um arte consagrado, né, da época. Então, dando continuidade aqui, vem falando um pouquinho, né? Está falando dessa arquitetura, mas e aí, qual a diferença do arquiteto para o urbanista? Porque quando a gente faz arquitetura, você pode ir para vários caminhos, né? Não é só lá, construir uma casa. A boa pode ir, né? Caminhos. E qual vai ser a diferença de um para o outro? O arquiteto faz o quê? Prédio, casa, essas coisas assim. Isso, ele vai planejar, né, aquilo tudo. Ele faz o design. Desenhar, isso aí. Eu quero uma casa assim, tal. Ele vai pensar junto com o seu cliente ali, né? Você quer esse ambiente aqui? Você quer essa casa para quê? Vai te entender ali
para ser construído. E quando a gente fala o urbanista, ele fala o quê? O quê? Pessoas que organizam cidades, urbano, não é só casas, alguma coisa que ele foi chamado. Geralmente são cidades mesmo. Isso. Então é algo mais amplo, né? Não fica tão ali específico ali, Se eu né? não me engano, ali perto, onde que é? Acho que é a ligação do Juparanã, perto da ligação do Juparanã com Três Barras, tiraram os quebra-molas, colocaram uns retornos, eu acho, por causa de um hospital que vai ter pra lá, uns negócios doidos. Aí eu e minha mãe, a gente ficou analisando o projeto do urbanista, né? Falando assim, ele escolheu fazer isso e isso por causa disso. Ou então ele podia ter feito dessa maneira. A gente ficou analisando o urbanista. Também tiraram os quebra-molas, colocaram um negócio aqui no Araçá. Fiquei com É. raiva, tá? Tem umas motos que ficam aqui o dia inteiro passando, fazendo barulho. Então isso aí, como as meninas falaram, eles pensam nisso aí, a questão, né? Porque a gente vai vendo que a cidade, todo esse crescimento e tudo, ele vai ajudar o quê? A organizar, planejar, transformar esse ambiente aí. Então, se a gente for pegar, né? Era para até colocado alguma coisa aqui para vocês sobre isso, mas eu acabei que eu nem fiz. Mas, tipo, pegar a nossa cidade, uma visão assim, como que era, né? E como ficou a questão das ruas. Agora, não sei se vocês já perceberam, sai governo, sai prefeito, entra prefeito, um vai lá, tira quebra-mola, outro vai lá, põe quebra-mola. Um vai lá, tira rotatória, outro vai lá, coloca rotatória. Vocês nunca perceberam isso, não? Quando vocês vão andando Eu já assim pela percebi, cidade? dá raiva, dá muita raiva. Porque, Hein? gente, não estabelece uma ideia, um planejamento único, tem que ficar nessa trocação de coisa. Não, Júlia, não. E fora que, tipo, gente, é o dinheiro da gente, né? É o quê? Peraí que eu fui beber uma água, eu tô perdida aqui. Não, eu tô falando a loucura que é, Rafa. Tira quebra-mola e um governo no Pra mim outro colocava uns 20 põe, quebra-molas nessa rua, porque, né? pelo amor de Deus, Arqui- os caras não sabem respeitar, não. Vai com uma moto a 1.000 km por hora, tira a descarga, aí passa no meio da aula aqui, eu tentando escutar. Rotatória, a mesma coisa. Então, tira a rotatória, põe. Então, é uma loucura tudo isso daí. Então, é o dinheiro que a gente vai lá, paga o IPTU todo ano, que não é algo barato. Então, podia ser, né? Colocado em outra coisa, né? E tudo mais, fica nessa questão aí. É que nem minha mãe diz, né? Não faz bem feito, não faz bem feito, faz duas vezes. Aí dá muita raiva. Isso, Um negócio nem para eles certinho, colocarem que um não ponto vai. de ônibus decente, não. Vai lá e coloca rotatória, vai lá e tira a rotatória, vai lá e coloca quebra-mola, vai lá, uma semana depois tira o quebra-mola. E Não também fala. não conserta nunca semáforo e coisa assim. Isso aí, não faz um planejamento, como eu falei, com o urbanista, vocês falaram também, não faz essa organização, esse planejamento. Em Linhares tem muito pouco urbanista, até onde eu sei. Eles não têm muita noção no que eles, né, planejam, organizam para a nossa cidade, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem da cidade de Santos, que é até uma imagem que traz aí no livro de vocês, né? Então, tem toda, né, esse planejamento, né, ciclovia, arborização, tal, transporte. Então, foi tudo pensado direitinho. Ver que alguns casos aqui na nossa cidade tá certo, né? E outros que é meio essa loucura aí nesse planejamento do que eles fazem e tudo mais. Vocês vêm para esse lado de cá, que eu moro no Araçá, a loucura que tem a principal do Aviso e uma outra que é até da Igreja Maranata. A loucura que eles estão ali, construção, abre buraco, eu não sei se é de escoamento de água, não sei o que é, mano,
Mas se tem a ver com aquele negócio que a gente passa ali, indo pro aviso, que é uma catinga danada, aquele outro, sei lá, que tá ali. Se é porque transborda, enfim, É mas tanta tá uma falta de loucura. organização que nem a gente sabe identificar o que está acontecendo. Exato. Isso. Vocês lembram? Vocês eram pequenininhos na época. Ali no centro, porque o que que acontece? Ali perto da antiga Excelsior, que é prefeitura, Você tá de que cabeça tem pra de baixo. carro ali tudo, era uma lagoa, né? Então ali, Cabeça antigamente. pra baixo. Não Oi? sei, eu tirei até foto. O quê? Aí vai colocar Ai, eu tô uma de cabeça pra pasta baixo. dela. Quem Botei tá uma de cabeça? Eu tô de exclamatória. cabeça para baixo? Sim. Voltei. Voltou. Ah, mas era eu que tava de cabeça para baixo? Não, mãe, Era aí. a Olha Nath. aqui. Ó. Ah, meu Deus. Não, esse sempre é rebelde. É. Aí, o que que acontecia, gente? Ali alagava. Eles fizeram, né? Toda uma. Não sei se chegaram a colocar manilha, mas teve todo um aparato ali, saindo do estadual até indo para aquela rua, porque, como eu falei, ali era uma lagoa. Hoje, até hoje, quando ali, se chover muito, ali perto da Uelba, descendo ali, aquelas ruas ali, dá uma alagada pela rua de cá, dá uma alagada. Então, às vezes, eles fazem tanto, gasta tanta grana, tanto recurso, e tem retorno, né? Não tem resposta. Então, aqui, como a gente falou, essas questões das casas, das construções, vai variar, seja de época, seja de cultura, nem todas as vai ter um profissional ali por trás, pensando, planejando, né, para ser construída, né? Então, a gente vai olhando, às vezes, casas aí que vai crescendo, às vezes pega até cai, né? Porque não tem toda uma estrutura, não tem toda, né? Esse aparato todo. E os índios são as produções assim que a gente vê, que é algo que passa de geração para geração, tem todo o envolvimento ali, né? Do contexto dele, das pessoas que moram ali, então eles vão tirar, né, recursos, da onde que eles moram aqui, gente, é uma casa de pau a pique que eles falam, vocês já ouviram falar? Que é com Tá. barro, né? Você vai para o lado da Bahia, quando você vai pelas estradas, né, que a gente fala que a Bahia é bonito só na praia, só o litoral. Porque quando você passa as estradas, é uma pobreza que só, né? Então, as casas aí tá até bonitinha, né? Tem porta, mas as casas, se você reparar, quando vocês estiverem viajando, repare. Com barro. Então, eles falam que é casa de pau a pique, né? Pega o barro, faz como se fosse uma massa e vai montando ali, vai montando essa estrutura toda, né? Então, aqui outra casa dos índios, né? Como eu falei para vocês, tem toda uma parada. A gente sabe que muitos não moram assim, né? Estão melhor que nós, muitos índios estão melhor que a gente, né? A casa, a tecnologia, a gente conta, né? Os índios que ainda, né, tem toda aquela essência de morar na mata, andar, né, nu, comer, tirar recurso da natureza, pescar, a gente sabe que muito assim, né? Eu trouxe outra imagem para vocês e a gente vai um pouquinho das favelas, né? Dessas comunidades, essa questão dessa desigualdade. Então, vai tendo esse crescimento desacelerado, né? E quando a gente vai ver, é aquele monte, a estrutura é uma casa em cima da outra, os fios, né? É uma loucura. É um crescimento assim desordenado, que às vezes ele
foi doado ou invadem, né? Tem tudo isso daí. Então, às vezes, quando passa na televisão, né? Deslizamento, as casas chove muito, aquele lugar tudo. Quando a gente vai ver, às vezes foi um aterro ali, um mal, né? Um mal feito e tudo, mal plantado. Então, às vezes desastres, né? Então, essa loucura toda, eu trouxe aqui só para vocês entenderem um pouquinho. Olha aqui, ó, imagem de uma favela. Olha que loucura, gente. Eu fico, como é que dá um endereço? Pois é. E sabe o que me dá raiva? Sabe, gringo? Tipo, americano, por aí. Eu sei que eles não sabem, mas, por exemplo, eles tratam as favelas, os gringos e tal, como se fosse atração turística. Gente, não é uma atração turística. É um lugar onde as pessoas moram, não porque elas querem, e sim porque elas, tipo, não têm condições. Aí chega gringo falando, tipo, eu Mas sei que eles não sabem que isso é reflexo da desigualdade, mas, pô, tratar como uma atração turística, isso não é legal, sabe? eles exploram isso. Eu nunca fui na parte do Rio, cidade. Eu já fui na parte da região ali, Búzios, essa região, né? Mas eles tratam, eu vejo muitas pessoas falarem, Rafa, que eles fazem isso como o turismo mesmo. Então, tipo, eu quero quero conhecer a Rocinha. Então, tem aquela empresa lá, aquele negócio lá que vai lá, né? Levam as pessoas. O baile funk da Rocinha, né? Então, vão lá, é um atrativo, como você falou, né? Eu acho muito, sei lá, velho. As pessoas lá, tem muita gente que morre, tem muita gente que vai por é um deslizamento, contexto por diferente, violência, né? Isso. muito. Tem pessoas de bem, né, Rafa? Pessoas também que não Tem são de pessoas bem, de né? bem, tipo, elas não estão lá porque elas querem, porque elas acham bonitinho, É, porque elas acham atração turística. E, tipo, tem gente que ganha em cima disso, sabe? É muito. Ai, é incrível. exploram isso daí. Vou fazer o seguinte, gente. O assunto foi um assunto assim, bem legal, que eu vi a participação de vocês. Eu vou parar aqui nessa imagem. Próxima aula a gente troca uma ideia mais, porque já são 10h45. Então, próxima aula a gente continua falando sobre arquitetura, urbanismo, desigualdade, tal. A gente continua falando isso aí. Então, os meninos que estão me devendo atividade, se quiserem entrar em contato comigo, tá? Entrem tudo, porque essa atividade do bullying eu vou atribuir pontinhos, beleza? Então, boa semana, né? Beijos, beijos. Beijo. Tchau, Com tchau. Deus. Até Tchau, a próxima tchau. aula. Tchau. Tchau, Roda. Tchauzinho. Ricardo, você entra em contato, hein? Você não me fez, não, hein, danado? Você, Davi, vocês tomam jeito, hein? Tchau, Vitor. Tchau, Pedro. Tchau, Davi. Tchau, Ricardo. Melissa, Larissa, Luísa, beijinhos. Tchauzinho.